Se você tá vendo esse vídeo no YouTube, não se esqueça de curtir, de se inscrever e deixar um comentário aí pra fortalecer a gente. Demorou? Tamo juntão. Vamos. Obrigado, Lucas. Deixa eu ir pra trás do Punk Records agora. Porra, eu tô completamente azoado. Tá aqui, Punk Records. Vamos ver. Punk Records. É essa aqui? Tá, eu já vou deixar o like já. Se vocês quiserem ver a thread do Parça Punk Records, tá aí. Então, começando pela capa. O foco tão grande nessa cena de Yamato salvando o Uchi e Peijuan pode indicar que eles realmente vão ser bem relevantes no futuro. Ambos têm chifre desde criança, mas o pai dele, Hanafuda, não tem. Ou seja, eles podem ser da raça mista de gigantes ancestrais, ou Onis como Yamato. O mesmo é válido pro Huzuru, Black Maria e Sasaki. Acho possível que todos vão virar seguidores de Yamato. Concordo. E em relação às raças, é difícil saber. Só levando em consideração os chifres. Nunca foi explicado isso e algum motivo tem. Porque a única raça que a gente não tem certeza da existência é literalmente os Onis. E muito provavelmente eles são uma raça, mesmo que seja descendente ou mistura de outras. E muito provavelmente talvez tenha a ver com os Goroseis. E com os Tenryubitos. Por que eu digo isso? Porque nós temos vários Onis em cargos importantes. Por exemplo, esse cara aqui. Você lembra desse cara aqui? Este cara é claramente um Oni. Claramente um Oni. Né? O Hannibal também. A outra menina lá que é da chicotada na galera em Impel Down também. Então, esse outro cara aqui também. Lembra desse parça aqui? Por que ele tem chifres? Tô pra lançar 2 meses uma thread sobre isso. Lance. Imediatamente, de preferência. Aqui está. Onis, possível. Enfim, vamos voltar. Concordo. Hanafuda é o pai das crianças, né? Hanafuda é um jogo de cartas em... Vocês sabem isso, né? O Hanafuda é um jogo de cartas japonês, tá? Este aqui, que são as cartas de flores, tá? Tem 48 cartas e tal. E assim como o lance da linguagem das flores vem daqui, tá? E no Hanafuda, se eu não me engano, o Ais é aquele anime de Chihayafuru. Não. O de Chihayafuru é Karuta, o jogo. Roberto, Karuta vem de carta em português? Sim. O Karuta é carta, porque é em português. Porque foram missionários católicos de Portugal, quando foram pro Japão, que ensinaram o jogo e tudo mais. E no Hanafuda, se eu não me engano, o Wise é a carta mais forte aqui, ó. Mercantes portugueses, entendeu? Jogos de cartas foram introduzidos ao Japão no século XVI por mercantes portugueses. O pai manja, né? Vem com o pai. O pai sabe das coisas, né? O documento mais antigo citou Hanafuda ainda sob o nome de Hanawase. Hanawase. É de onde vem o Hanakotoba, exatamente. Então, beleza. Aí tem aqui as cartas, né? Janeiro, fevereiro, mês, blá blá blá. Tem todas as explicações aqui. É gigantesco, dá um trabalho da porra entender. Akayoroshi. Vermelho é bom, Miyoshino, enfim. Se vocês quiserem entender, a história tá toda aí, tá? Mas você pode jogar o Hanafuda com um baralho normal também. E se eu não me engano, a carta mais forte é o Ice. Ou o Ace. Não é isso? E o Ace do Kaido era o Hanafuda. Roberto, você tá viajando completamente. Não. Porque a gente tem literalmente. É isso mesmo. E cadê a thread do Punk Records? O Hanafuda era o Ais do Kaido. Vocês concordam comigo ou discordam? Vamos fazer um pouco mais de interação aqui com você na live. Vamos lá. Sim. Porra, o Ace derrotou o mais forte do Kaido? Eu acho. O maluco era forte, hein? O Ace era, porra. O Ace só perdeu pro Barba Negra porque o Barba Negra tem a Akuma no Mi mais roubada de todas. Jack, King, Queen, Ace. E quem derrotou o Ace do Kaido foi o Ace do Barba Branca. Literalmente o Ace. Não foi? Ai, Roberto, você acha mesmo que o Oda ia fazer alguma coisa assim? Sim.
Ele faria. Ele já fez isso antes. Como? No bando de um outro pirata que também trabalhava pro Kaido. Você está insano? Não. Lembra desse cara aqui? Quais eram os exércitos do bando dele? Ele era o Joker, perfeito? Ele era o Joker do Kaido. Exatamente. E os exércitos do bando do Flamengo eram Pica, Diamante, não é isso? O outro, o Clover, que é o Guerrehe, aquele cara engraçado. Como era o nome dele mesmo? O cara da meleca do bando do Flamengo, meu Deus. O Treble, isso. Treble. E tem o Corazão, que é literalmente o de Copas. Não é isso? Óbvio. Mas tem mais coisa aqui. A espada do Roger chamava Ace, não chamava? A espada do Rei dos Piratas não chamava Ace? Sim. Calma aí lá. A espada do Rei dos Piratas... Porra, eu nunca pensei em virar desse lado. Eu sou um Arno completo. Enfim. A espada do Rei dos Piratas chamava Ace, não chamava? E a espada... Peraí. Gold Roger Sword Name. O nome da espada dele era Ace. Perfeito. E a espada do Roger é um sabre, não é? Respondam. Preciso de interação de vocês. Quem puder responder. Eu sei que tem muita gente que assiste Lavando os Padres e tal. É um sabre. Perfeito. E qual é o nome do barco do Barba Negra? Qual o nome? Perfeito, obrigado. Obrigado pela interação. Perfeito. Qual o nome? O sabre de Shebeck. Só que o sabre de Shebeck é o Teach. Da mesma forma que o sabre do Barba Branca é o Ace. E eu estou falando da pessoa. Tem alguma coisa errada aqui. O Roger teve um filho. E ele deixou o filho para ser cuidado pelos principais rivais dele. O Shebeck teve um filho e deixou para ser cuidado pelos principais rivais dele. Caraca, muito boa a relação, sim. Sim. O rival do Shebeck era o Roger. Sim. Vamos desenhar. Pera aí. Aguenta aí. Não. Draw online. Calma aí. Isso, observe esse aqui. O quê? Isso, tudo. Eu só quero desenhar um pouco. Este aqui. Este aqui. Este daqui é o Roger. Roberto, não pode ser. Pode. Roberto, você não sabe desenhar. Não sei. Esse é o Roger. O que? Aquela terceira perna aqui. Perdão. Pronto. Pronto. Fiz ele num kanji. É assim que a gente desenha, inclusive. Ok? Este é o Roger. Por quê? Porque a seta tá apontando aqui pra ele. Este daqui... Olha a quantidade de interação agora. Este daqui é o Shebeck. Por quê? Porque tá escrito aqui, Shebeck. Por que você não escreveu Rocks? Porque eu sou burro. Daria menos trabalho, realmente. Shebeck. Cadê o bigode?
Pronto. Esse é o Roger. E esse é o Shebeck. O Sabre é o Ace. O Sabre é o Tite. O Ace é filho do Roger? É. O Tite é filho do Shebeck? Não. 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 E se eu quiser vir um pouco mais pra lá, como é que eu faço? Ele vai sozinho? Ele deixa eu desenhar aqui também? Limitado isso daqui, tá? Mas tudo bem, não importa. Prestem atenção. Eu sei que vocês adoraram o meu desenho. Isso parece um mijo. Que agonia, usa esse site, pelo amor de Deus. Não, eu quero usar este site. Este site é maravilhoso. Olha, ele não aumenta, ele não zoa. Tá bom, Excalidraw. Tudo bem. O nome do site é o Excalidraw. Tá certo. Pera aí, eu vou abrir o Excalidraw aqui. Eu tô abrindo no local correto? Eu nem sei o que eu tô fazendo. Eu não sei nem quem eu sou mais. De tão insano que vocês estão me deixando. Onde é que eu desenho? Escolha uma ferramenta. Sei lá, qualquer uma. Esse aqui, eu posso desenhar com isso aqui? Melhorou, realmente. Melhor, obrigado, Sadral. Vamos lá. Este aqui... Meu Deus do céu, eu não consigo nem desenhar o boneco mais que eu quero. Pronto, este aqui é o... Porra, é bem melhor mesmo pra desenhar esse aqui. Este aqui é o Roger, ó, ele tá feliz aqui, ó. Roger. Pronto. Porra, é bem melhor mesmo pra desenhar, caralho. Esse é o Roger, por quê? Porque eu quero que seja, foda-se. Aqui, esse aqui é o Shebeck. Qual é a diferença deles? É o D. Isso aqui é um D, pronto. Cadê o bigode? Pronto, tá aqui o bigode. Esse aqui é o Shebeck, tá? Shebeck. Aí eu já tô vendo o Gui falando. Roberto mostra suas habilidades artísticas, tá? Agora sim, perfeito. Roger e Shebeck. O filho do Roger parece um mijo, ok, eu sei, é o Ace. Eu não vou desenhar outro boneco. Por quê? Porque eu já mudei de ideia, vou desenhar. Este aqui é o Ace. Por que esse aqui é o Ace? Porque eu quero. E porque ele tem um buraco que o Akainu fez. Sim, este é o Ace. E esse aqui é o Tite. Eu podia fazer o Tite com buraco também, porque ele é gordo, tanto faz. Pronto, sem preconceito. Esse aqui é o Tite. Por quê? Porque que eu quero. Com os dentes aqui, pronto. Esse aqui é o Tite. Oh, vocês estão ensandecidos, não para de chegar mensagem. Pare de dar risada dos meus dotes artísticos. Tite. Então vamos lá. O Ace é filho do Roger. Sim. O Tite é filho do Shebeck. Não. Não. Igual, perfeito. A Kainu gosta de buraco. Concordo. Tudo bem? Por quê? O filho do Roger, ele deixou para ser cuidado pelos seus dois rivais. Certo? Responda imediatamente. Se quiser mover pela tola, segura espaço e clica para mover. Segura espaço e clica para mover. Legal. Massa. Gostei. Muito bom. Muito obrigado. Esse então, vamos lá, depois dessas obras de arte me pegou. É isso aí. Então é o seguinte. O Roger foi pro caralho. Deixou o Ace pra ser cuidado pelo... Primeiro pelo Garp e depois pelo Barba Negra. Pelo Barba Branca, certo? Certo. Shebeck é o pai do Chopper, o Shebeck é o Hero Luke. Não é possível, não pode ser. Não é humanamente possível. Agora, o Shebeck teve um filho. Que teve um filho, ele teve. Por quê? Porque eu tô dizendo que teve. Você tem algum argumento pra provar isso? Não, nenhum. Mas todo mundo sabe que ele teve. Todo mundo sabe. E aí o filho dele foi cuidado pelos rivais. Foi cuidado pelo Roger. Roberto, você está ensandecido. Não. O filho do Shebeck é o Tite? Não. O filho do Shebeck é o Bug. Pompa. O futuro rei dos piratas. Cadê o nariz? Aí está. Viu? Demos voltas e voltamos para essa teoria. Calma. Porque eu não acabei ela.
qual era o nome... E agora a gente vai linkar com tudo. Eu sei que a gente fez zoeira, mas eu tô falando sério. É uma teoria séria. Shebeck deixou seu filho com sua melhor amiga rival, a Cureha, igual o Roger deixou com o Garp. Isso é insano. Isso é isso. Nem eu sou tão maluco assim. A questão é... Onde está? Nós temos o Joker do bando do Kaido. Eu sou tradutor, não sou desenhista. E aí vocês ficam falando, a IA vai roubar vai roubar os empregos das pessoas. A IA vai roubar os empregos dos desenhistas e tal. E o meu? Algum de vocês alguma vez se preocupou com o meu? Algum de vocês uma vez deixou de vir aqui nesta porra e clicar apenas neste botão aqui, pronto? Acabou o trabalho dos tradutores. Algum de vocês lutou pelos meus direitos? Ou da nossa classe, Sodral? Vocês são hipócritas. Sim, vocês nunca, nem por um milésimo de segundo, pensaram: meu Deus, se eu clicar neste botão aqui que vai facilitar minha vida para um caralho, eu não preciso aprender um idioma que vai me levar provavelmente anos e me tirar muito tempo e dinheiro. Eu não tenho que me preocupar com os tradutores. Nunca nem passou pela cabeça de vocês. A gente só apanha nesse trabalho, Roberto, exatamente. Entendeu? Roberto, mas você poderia aprender a desenhar. Esta é a minha habilidade artística. Isto daqui não é um personagem. Eu sou uma porra no desenho. Uma das piores coisas que eu sou. Eu não sei fazer, eu não sei nem começar. Roberto, você poderia aprender. A situação é periclitante. É só você ver isso daqui. Não há salvação. É por isso que eu preciso da IA. Porque não há como eu aprender a desenhar. Não há salvação pra mim. Mas é legal ver bonecos palitos, pois é. É tudo que eu sei fazer. Detalhe importante. Eu sou engenheiro 2 vezes. E eu não sei desenhar. Peraí. Você está mentindo, Roberto. Peraí. Eu tenho aqui em algum lugar. Aqui está. Essa é a color spread dessa semana. Aqui está. Deixa eu ver se tem alguma coisa. Não, não tem problema. Esta é uma folha de desenho técnico que eu fiz na faculdade. Fui eu que fiz isso daqui. E eu só consegui fazer porque... Peraí. Tá aqui em algum lugar. Porque tinha isso daqui. Porque tinha o escalímetro. Eu só consegui por causa disso daqui. Detalhe importante. O desenho parece bom, não parece? Agora, ele está completamente fora de escala. Ele está absolutamente errado. Eu tirei 0 nisto daqui. 0. Não há salvação. Entendeu? Geometria descritiva. Pois é. Eu sou um completo imbecil no que se tange a arte. Pelo menos o desenho. Não há salvação para mim. Mas tudo bem. Então, não me venham dizendo que eu não preciso da inteligência artificial para fazer os desenhos. Está mais do que óbvio que eu preciso. Você xerocou na prova? A gente fez no computador. A IA veio salvar você, Roberto. Sim. E a gente vai chegar lá. It's over pro Bretinha que desenha mal, exato. Não precisa ser desenhos palitos são bons bastante. Passou por cola? Não. É porque a gente teve um trabalho em grupo e depois a gente teve uma prova no computador. E no computador eu brilho. Como é que chama? No AutoCAD eu sou bom pra caralho. Sim. Agora, na mão, nada disso. Sim, no AutoCAD eu sou bom. Me dá até alergia o nome. Exatamente. Enfim, vamos terminar a teoria. O que eu estava dizendo? A sequência dos nomes dos membros do bando do Kaido é importante, porque ela permeia toda a história. Já expliquei. O Ace é o Hanafuda. Ele foi derrotado pelo Ace, do bando do Barba Negra, bando do Barba Branca, que era rival do Kaido. E a gente, além do Ace no Kaido, que era o Hanafuda, a gente tinha King, Queen e Jack, que é rei, dama e valete. Óbvio. Tudo bem?
Mesma coisa nós temos no bando do Flamengo, porque o do Flamengo é o Joker. Mas no bando do Shebeck tem uma referência ao Joker. E está no filho dele. Por quê, senhores? A carta do Joker. Não, é a carta que eu quero. Permite isso, permite. Ninguém se importa. É uma carta muito específica. Sim, é um palhaço. E por que este homem esconde o rosto dele? Por quê? Porque ele tem algo a esconder. Roberto, isso é óbvio. Sim. Este homem é o filho de Rox de Shebeck. Roberto, você está insano. Não. Porque dizer que Bug é o filho do Rox de Shebeck implica dizer que Bug é um D. E é isso que eu estou dizendo. Porque quem era o rival deste homem quando ele era criança e estava no barco do Rei dos Piratas? Quem? Respondam imediatamente. Ele tem. O rato safado. E o que é o rato safado? Qual é a filiação dele? E não ousem me falar pirata. Shanksu. Não é Kisu, não. É Kusu. Não. Shanks é um rato safado. E ele é um Tenryubito. E quem é o inimigo jurado dos deuses? E quem é o inimigo jurado do Shanks? Você está insano. A minha lógica não tem falhas. Quem discorda, prove imediatamente. Vale dizer que o Bug sempre viveu limitando sua força, por nunca ter declarado sua ambição, agora talvez ele floresça. É possível. Mas não se esqueçam. Repete, vou repetir. A minha lógica não tem falhas. Não há falhas. E digo mais, eu vou além. Este homem está fadado ao sucesso. Porque este homem é o homem mais bem-sucedido de todo o mangá. Se brincar, de todos os mangás já feitos. Em todos os tempos. Você está completamente insano. Não estou. Não. Este homem. Sim. Muito obrigado. Este homem já esteve no barco do Rei dos Piratas. Este homem saiu do mar mais fudido do mundo de One Piece. Literalmente. É o que eles falam, mas nesse mar saiu o Bug, provavelmente o Shebeck, o Garp, o Roger, o Ace. Inacreditável. Esse é o mar mais fraco. Mas tudo bem. Bug com Haki do Rei, Roberto. Não comecem com Power Scaling. Eu estou falando de roteiro, não me irritem. Este homem, ele estava no barco do Rei dos Piratas. É um fato, ninguém pode contestar isso, ninguém é maluco. Este homem se tornou Chichibukai. É um fato, ninguém pode contestar isso. Este homem abriu uma empresa, virou CEO. Não foi? Da Bugs Delivery? Sim, é um fato, ninguém pode contestar isso. Este homem se tornou Yonkou. É um fato, ninguém pode contestar isso. Este homem está caçando marinheiros, não é ele mandando os outros fazer isso. Porque ele manda e os outros obedecem. Este homem só cai para cima. Bug é power scaling de carreira. Não. Não existe power scaling nenhum aqui. Isso é apenas roteiro. E é a verdade. Sim.
este homem será rei. Mesmo que seja durante 5 segundos. Bug será o próximo rei dos piratas. E por que eu disse próximo? Porque o Luffy nunca disse que seria o próximo rei dos piratas. Ele disse que seria o rei dos piratas. Da mesma forma que o Naruto disse que queria ser o Hokage. Você sabe o que é Hokage, né? Que é Hono no Kage, ou a sombra da chama. Porque o pai dele não é o pai do fogo. Ele falou que queria ser o Hokage, mas ele nunca disse que queria ser o próximo Hokage. Tanto é verdade que ele não foi. Não é verdade? Sim. O rei não muda o jogo, agora um Joker. Exatamente. Portanto, rei ele será. Vocês não aceitam porque vocês estão imbecilizados pelo Power Scaling. O Power Scaling já comeu a maldita mente de vocês como minhocas, como aqueles bigatos. Sabe aqueles bigatos que fica quando você levanta uma tampa do lixo e fica aquele cheiro podre de chorume? É isso que o Power Scaling faz com a cabeça de vocês. Calma, Roberto, eu estou calmo. Mas o Power Scaling me irrita. O que é muito interessante. O que é muito irônico, porque alguns dos meus melhores amigos na internet são todos Power Scalers insanos. Como o Dunkel, como o Milgras, como o Goruto. Eles são completamente ensandecidos por Power Scaling. O Dunkel ele é tão ensandecido que ele tem uma wiki de Power Scaling de Power Scalings. Eles fazem Power Scaling dentro dos Power Scalings. Como isso é possível? Não sei. São pessoas completamente problemáticas. Roberto, vi encerramento novo, vi. Mas calma, vamos terminar a coisa do Puck Records que eu não vi. Começando pela capa. Enfim, na cena de Yamato, isso aqui a gente já viu, beleza. Agora entrando na loucura. Eu gosto do Punk Records porque ele escreve. Lembra bastante o jeito que eu mesmo escrevo. Talvez eu esteja me achando, mas. Enfim, lembra um pouco da forma como eu escrevo. Sei lá. Eu acho que parece só. Não tô querendo me achar, só acho que realmente parece. Tá? Agora vamos entrar na loucura. Já começando com o pé na porta. Esse golpe combinado dos 8 é extremamente interessante. Sabe por quê? Nas vezes que eles usaram isso. Primeiro contra o Big Pan. Sim, eles usaram lá contra o Otan. O Otan é o nome do Odin. É isso aí. A mistura de gigante come peixe. Foi lá no Dave Back Fight, isso. Segundo contra o War, simplesmente um gigante ancestral da coloca descendente. Porém não ser descendente direto. Possível. Tem ligações mais profundas. Esses golpes acontecem nos arcos de Dave Back Fight e Thriller Bark. Eles têm ligação com um personagem muito importante, o Rox e Shebek, que aparece nesse capítulo. Os piratas Rox foram formados em Hachinosu. Essa é a pirata lendária de onde surgiu o Dave Back Fight. Correto. Afinal, como que pessoas como Barba Branca, Big Mom e Kaido seguiriam Shebek? Porque perderam no jogo. Gênio, gostei. Hachinosu é um paraíso pirata, um lugar onde todos os criminosos do mundo se reúnem. E adivinha, essa é exatamente a descrição da ilha onde Warriors era rei. Ele era rei de Hachinosu. Baita sacada. Gostei. Vou deixar até o like. Gostei muito disto. Gostei muito disto. O golpe combinado dos anos 8 se ligam exatamente nesse capítulo, onde vamos flashback com Rocks, mas não é só isso. O nome do animal é o Grogsaurus. É o que aparece no Strong World, né? Era uma referência ao estado bêbado que alguém tem quando fica tomando grog, exatamente. Por isso que o Goldback fala que a carne do Grogsaurus fica boa com saque. É isso aí. Grog Ring é o segundo jogo do Dave Back Fight. Gênio, hein? Baita sacada. Nunca ia ter pegado isso. Onde temos hambúrguer, pico e pão. É exatamente o jogo onde o Sanji e o Zoro usam armadilha leve Power Shot pela primeira vez. A grande piada dos Grog Monsters é que eles têm a ver com culinária, tanto em seus nomes quanto ao lanche que fazem, Monster Burger. Isso, é o nome dos golpes lá dos bichos do Fox. Goldbag é justamente cozinheiro do bando do Hajirudin e todo o diálogo dele é sobre cozinhar a carne do Grog. Correto. Não só temos essa ligação no capítulo com Shebek, como com diversos membros dos Piratas Rocks. O nome da bebida Grog vem da marinha britânica Edward Grog Vernon. Junto ao Shebek vemos Edward Newgate, Barba Negra, Barba Branca. Newgate é o nome de uma prisão britânica famosa na época da Era de Ouro da Pirataria. Correto. Além disso, temos o Home Nash ligando o capítulo com a Big Mom. O Deshu Nash, né? Eu comentei o jogo de palavras. O Grogsauro ligando o capítulo com o Kaido. Me inspirei bastante nas suas threads, Roberto. Pô, valeu. Fico muito feliz.
É sinal que eu tô servindo pra alguma coisa, porque pra desenho você já sabe que eu não sirvo, né? Pra quem não pegou, isso aqui são as minhas habilidades artísticas, tá? Hahaha, ele não sabe desenhar, blá blá blá. Puta que pariu. Enfim, o Grog liga o capítulo que é o Capitão John, mas adivinha, ainda não acabou. Não só o Shebeck, Ors e Dave Backfight são ligados entre si nesse capítulo, como outro personagem também está. Percebam o que temos até agora. Ors e Shebeck foram prováveis reis latinosos. Shebeck queria ser o rei do mundo. O Loki fala nesse capítulo que ele seria o rei do mundo. Sim. Que é o atual rei de Latinosos que é o rei do mundo. Barba Negra. Perfeito. Seu navio se chama Saber of Shebeck. Sua Jolly Ross, suas três caveiras, igual ao símbolo do Ors. Seu maior hobby é apostar em The Backfight. Você aposta tripulante, mas ainda não acabou. Ele não só está conectado com os três elementos, mas com o capítulo também. Agora eu quero que você pire um pouco comigo. Lembrando, a base de tudo isso é o golpe em conjunto do Zoro e do Sanji. Verdade. É assim que as coisas começam. A loucura vem toda da cabeça. Como já comentei, eles usam The Backfight para vencer a segunda rodada, o Grog Ring. E por que usam contra o Wars? Porque o Wars estava em uma missão, derrotar os 8 procurados que estavam listados em seu braço. Qual é o nome do capítulo? Fogo na Rota Arbora número 8 do segundo distrito. Isso aqui eu ainda acho que é uma referência a Fire Force, né? Por causa disso daqui, né? E os Cavaleiros de Deus são os vilões. Literalmente, os Ironclads, que são os caras que estão na Igreja do Sol, se tornam os vilões, né? Inclusive é o que tá acontecendo nessa temporada de Fire Force, tá? Assistam lá na Crunchyroll, muito bom Fire Force. Eu não gostei da abertura não, achei uma porra, mesmo que seja daqui da Queen Bee, que é uma banda que eu gosto muito. Enfim, é isso mesmo. Aí, meus amigos, lhe apresento o capítulo 28, Lua Crescente. A gente reagiu ele lá no meu canal, a versão em japonês, né? A capa já começa com legumes com rostos idênticos aos homies. Exatamente. Que é o ninjin, o pimã e o tamanegui, né? Que é literalmente a cebola, a cenoura... Cebola, cenoura... Qual outro? Berinjela? Sei lá, acho que é isso. Não lembro. O capítulo em si tem esse nome porque ele apresenta a lua crescente inteira 9 vezes no céu, correto. Essa é a mesma lua que o Oda desenha junto ao Tite quando criança. Isso, a lua crescente. Eles também têm uma relação direta com o Capitão Kuro. Kuro Preto. Eles são conhecidos pelos seus planos. Usam a mesma arma. Tekoukagi. A do Capitão Kuro é a Nekonote. A Tekoukagi é realmente a do Tite. Parecem ser a mesma coisa, mas não são. Não? Fire Force ainda tá lançando, o mangá não. O mangá já acabou, mas o anime tá. Tem relação com o sono. A hipnose de Jung faz dormir enquanto o Tite nunca dormiu. Esse capítulo tem total relação com o Tite. Possível. Conectando todos esses pontos, podemos descobrir que Loki dizia quando falou que Nacional era errada. Shebeck queria ser o rei do mundo, então seus passos têm que ter essa lógica. Ele foi para o bar procurando por alguma coisa, mas ele só encontrou o pior catarrento. Lembre-se, Loki vai destruir o mundo. Loki ainda diz nesse capítulo que se tivesse encontrado com os Cavaleiros de Deus, ele já seria rei do mundo. Para se tornar rei do mundo, você precisa do Loki, seja pela fruta que por alguma razão só funcionaria com ele, seja pela linhagem dele. No mural dos Três Mundos, nós vemos uma figura extremamente parecida com ele na luta final contra o demônio gigante. Loki é uma das chaves para o fim do mundo, podendo ser até uma arma ancestral. Tá porra. Afinal, no quadro, ele está bem na frente de Poseidon e bem atrás de Emer. Podem ser essas três armas ancestrais. Possível. Eu sempre gostei de pensar que as armas ancestrais são uma combinação entre um piloto, um barco e um animal. Eu sempre gostei de pensar. E a única referência que a gente tem pra isso é a Shirahoshi, né? Só que no caso da Shirahoshi, eu não sei se vocês já repararam, mas embora eu já tenha comentado antes, porque só o nome dela não é o nome de um deus romano, e sim de um deus grego. Repararam pra pensar nisso? Plutão e Uranus são deuses, são nomes de planetas, mas são deuses romanos. Mas Poseidon não é um deus romano. Ele é um deus grego. Por quê? Sim, Poseidon é grego. Por quê? Porque é o original. O nome dele é Netuno. Ah, é porque Netuno já estava no nome do pai dela. Não. Apesar que os deuses romanos são copiados dos gregos. Não é copiado, é roubado mesmo. Literalmente apropriação cultural.
Porque Imo é Nero. Já foi mostrado o Nero em One Piece, na verdade, que foi lá o cara o antigo rei do reino Sorbet, quando ele literalmente tacou fogo no reino. Literalmente Nero. Né? Depois usaram o nome em romano pro pai dela. Por quê? Porque o rei Netuno é, obviamente, uma referência a esse cara aqui. Não. Esse cara aqui. Sim. Roberto, você está viajando. Não tem nada a ver essa correlação da pequena sereia One Piece. Ah, é? De onde você acha que saiu essa aqui? De onde vocês acham que saiu essa beleza aqui? Essa aqui não, essa aqui é massa. Pera aí. Essa daqui saiu daqui. Né? Na verdade, Sabo fala não pode ser algo vivo. Não sabemos. Nunca foi mostrado. E o que nós sabemos é que tem alguma coisa gigantesca que quando passou ali por cima como é que chama, meu Deus? Gang Bege puxou o barco dele, lembra? Eu espero. Ok? Me avisem quando eu terminar o Ed, por favor. E aí a gente vai. Quero terminar a thread do Punk Record pra gente assistir o episódio. Tá? É. Tony Ed não. Não, mas é o Ferreira Férez. Voltou, show. Então vambora. Loki manda chaves para o fim do mundo, podendo até ser uma arma ancestral. Não sei, possível, mas seria muito insano. Talvez por isso o governo tente replicar os gigantes ancestrais desde sempre. Isso é verdade. Essa foi uma baita sacada. Por que eles querem gigantes? Só pela força? Acho que não. Talvez eles precisam de gigantes ancestrais. Shebeck chegou em Elba. A linhagem dele. Será que o Teach é da linhagem do. Ou Loki ou o Teach são da linhagem do Wars? Não sei. Shebeck entrou em Elbaf e viu que não conseguiria o que queria para virar rei do mundo. Assim como Roger chegou cedo demais, ele também tinha chegado. Loki ainda era uma criança, por isso Loki acha que nasceu na era errada. Não é mais interessante. Se Loki está diretamente ligado a Ors, e Ors era o possível rei de Ratinoso, talvez o tesouro precise ser usado conjuntamente com o gigante ancestral. E é aí que Barba Negra entra na história. Mas o Roger não achou. Não tinha um gigante ancestral no Roger, ou tinha? Ele provavelmente é o atual dono do tesouro, já que ele fez questão de conquistar a ilha. Se ele se aliar ao Capitão Loki, ele conseguirá ser rei do mundo. Resumindo, o golpe que o Zoro e os Sonhos usaram foi usado também contra o Big Pão, o Otan e o Wars. Os três lugares que esse golpe foi usado têm relação com o Rock e Shebeck. Shebeck formou seu bando em Ratinoso, que foi onde foi criado o Day Back Fight. Sim. Wars provavelmente comandou Ratinoso no passado. Provavelmente. O Grog Sauro tem relação com o Grog Ring, ligando novamente os dois golpes. Sim. Que tem a ver com o Strong World, né? Toda a primeira página remete aos piratas. Ô, Punk Records, tá aí ainda? Eu vou te dar mais uma então. Vou. A hora que você falou assim, o Grog Sauro tem relação com o Grog Ring, ligando novamente os dois golpes. O Grog Sauro, como a gente mostrou durante a live, ele é um. Ele apareceu no Strong World. E quem era o vilão do Strong World? Quem? Quem foi o vilão do filme? Não. Exato, o Chique. E o Chique era membro de qual bando? Exatamente. Ele era membro do bando Rocks. Exatamente. Então, é por isso que eu acho que faz todo sentido o que ele tá falando aqui. Tá corroborando a teoria dele. Toda a primeira página remete aos Piratas Rocks. Todos esses elementos se ligam com o Barba Negra. O Rocks foi mostrado nesse capítulo. É muito estranho o Rocks ter sido mostrado numa conjuntura com o Loki se não fosse extremamente importante. E eu acho que é isso aqui. Baita essa cara. Pra virar rei do mundo, Barba Negra precisará do Loki. Só que eu não sei, mas vamos ver. Ufa, tudo isso foi praticamente a primeira página. É isso aí. Moleque.
Finalmente podemos continuar. O capítulo ainda tem muita informação boa. O escudo se chama Nash. Até Nash significa junto ao freixo. Não entendo isso. Não duvido, mas eu não sei. O freixo é uma árvore bem como na pessoal. O Yggdrasil é um freixo gigante. Legal. Talvez Nash seja feito da madeira Adam. Seria massa. Se isso daqui for corroborado, isso vai ser loucura. Se o Barba Negra aparecer ao Bafos ou na Birma, não me surpreenderia. O Tite e o Imo vão fazer uma aliança. Porque tá escrito no mural. O Deus da Terra se enfureceu. E junto com a serpente das chamas do inferno, mergulhou o mundo em morte. Mergulhou, afundou, enfim. Em morte e escuridão. Escuridão. Eu acho que é o Tite. Eu acho que o Deus da Terra é o Tite. E eu acho que a serpente das chamas do inferno é Imo. Eu acho. Roberto e os outros deuses. Eu já expliquei. Eu acho que o deus da floresta é o Chopper. Por quê? Porque o Barba Negra, a primeira vez que ele foi apresentado, foi em Drum, não foi em Jaya. E o que foi que ele foi fazer em Drum? Obviamente ele estava atrás de uma Akuma no Mi. Qual? Eles só vão atrás de Akuma no Mis fortes. Ele estava atrás de uma Akuma no Mi como a dele. Roberto, não tem nenhuma Logia lá. Quem disse que a Akuma no Mi do Tite é uma Logia? Quem disse? Aí ele mesmo falou. Mas ele também fala que a Akuma no Mi o escolheu. Capítulo 440 ou 441, podem lá ver. Ela o escolheu. As únicas Akuma no Mi que têm vontade própria são as Zoans. Será que a Kureha já fez parte de uma tripulação? Possível, não sei. Porque o capítulo 145 de One Piece se chama o Ketsugareru Ishi, ou a vontade herdada, até a terminação herdada. Mas Ishi é literalmente pedra. Os poneglyphs. E quem foi a primeira pessoa que falou sobre a determinação ou a vontade errada? Foi a Kureha. Sim. Foi a Kureha. E Ishi também pode ser uma outra coisa. Roberto, você está ensandecido. Não, eu provo. Eu provo tudo que eu falo. Ishi pode ser três coisas, e as três tem a ver com One Piece. Primeiro é a vontade, intenção, determinação. O segundo é médico. E é por isso que a vontade herdada, a determinação herdada, é a determinação de um médico. Eu quero ser capaz de curar todas as doenças do mundo. E, juntando agora com a teoria, só para terminar antes de qualquer coisa, Ishi também pode ser pedra. E é por isso que quando a gente fala de Akaishi, são as pedras vermelhas, são os Road Poneglyphs. E é por isso que eu acho que esta rena é o deus da floresta. Porque lá, no arco dele, falaram, dizem que aqui existe um cogumelo capaz de curar todas as doenças. Cogumelo? Sim. E não é qualquer Akuma no Mi. A Akuma no Mi do Chopper é uma Hito no Mi. Quem tem uma Hito no Mi? Sim. Roberto, então você está falando que o Chopper tem uma, que o Luffy tem uma e que o Tite tem uma? Quem tem a última? Não sei. Não sei. E digo mais. No mural é dito. E o deus da floresta enviou um demônio. E quem está observando o mural? O Frank. Um instante. Não. 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 Cara, isso daqui foi loucura quando apareceu no mangá. Isso daqui a galera surtou completamente. Aqui.
Aqui está. E o Deus da floresta enviou um demônio. Aqui está o demônio. E quem está observando esta cena é a mesma pessoa que está observando o mural. Já tem 4 Rito, não tem problema. Tem muito mais Ryu. E ninguém reclama. Mas ela tinha 61 anos antes quando a Ripley nasceu. A Ripley é mais velha do que ela. Roberto, eu falei com o pessoal da Comic pra consertar o poema que traduziram errado, mas não mudaram. Então eu não sei. Manda lá pra eles. Se eles não arrumaram, motivo tem. Enfim. Eu acho que eu vi alguém comentando isso. Eu acho que foi da tradução acho que a tradução em inglês estava parecida, por isso mantiveram. Não sei exatamente. Enfim, depois eles veem isso. O fato do Nash conhecer o Zeus significa que ele não pode ter sido feito na época da Carmel. Ele trata Zeus com respeito, como se algum dia tivesse pertencido a Totland. Essa luta deve ter acontecido quando Goldberg e Glock ainda eram crianças, já que eles têm a mesma idade. Essa luta aconteceu quando a Big Man tava lá. A única vez que eles lutaram com a Big Man, até onde a gente sabe, foi quando ela tava lá em Elbaf, não era? Acho que foi isso, não tenho certeza. Uma coisa super interessante que conecta tudo e fala do Loki. O fato dele saber onde Shanks está pode significar que o Shanks esperava que o Luffy fosse libertá-lo. Afinal, se o Loki for uma arma ancestral ou parte do que precisa para chegar a One Piece, é de extremo valor para o Shanks. E talvez por isso o Shanks tenha decidido capturá-lo, para que no momento certo, o Luffy, que nem era pirata ainda, pudesse libertá-lo. O Shanks já sabia que o Luffy iria em breve para o Elbaf, então chegou lá antes para falar do Loki e esperaria o Luffy. E ele está esperando o Luffy talvez final em termos de resolução entre ambos. Isso daqui está literalmente assumindo que o Shanks é uma pessoa boa e eu não aceito. Ele vai ser sempre um rato. Sempre. Porque ele falou que ia roubar o One Piece. É simples assim. Roberto, você tem agenda. Não, foi ele que falou. Roubar. Ratos roubam. Logo ele é um rato. Roberto, essa sua lógica é de milhões. É verdade. Quem falou que vai roubar é ele, não fui eu. Reivindicar nada. Ele falou roubar. Eu sou um tradutor. Eu sei o que eu estou falando. Não tá não, Rob. Ele pode ter feito isso como um plano pra se dar bem mesmo. Ok. Isso eu posso aceitar. Não defendam o Shanks. Eu não quero ver nem... Não quero ver nenhum de vocês defendendo o Shanks. Eu odeio o Shanks. Eu quero que o Shanks tenha um final pior do que o do Ace. Se o Ace... Eu dancei uma conga de cueca quando ele morreu. Vocês imaginam o que eu vou fazer quando o Shanks morrer? Vai ser o melhor dia da minha vida vai ser quando o Shanks morrer. O Milgras, essa é pra você. Quando o Shanks morrer, e ele inevitavelmente vai morrer, eu vou cagar em você, Milgras, de uma maneira que ninguém nunca antes na história fez com outra pessoa. Eu vou cagar com você violentamente. Mas se o Shanks não for vilão, não existe essa possibilidade. Eu não trabalho com esse achismo. Bora comemorar com churras, Rob. Shanks morreu, o Flamengo ganhar o Super Mundial. Percebam. Vocês precisam entender como funciona o meu entretenimento. A minha principal forma de entretenimento é ver os torcedores rivais se fudendo. Roberto, não pode ser. Eu tenho literalmente uma aba aberta aqui, ó. Peraí. Eu vou tirar uma foto aqui, porque senão vai dar muito trabalho criar um outro negócio e blá 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 blá. Aqui, ó. Só um instante. Vocês vão entender o que eu quero chegar. Roberto, você tá completamente insano hoje. Você não tá falando coisa com coisa, você tá perdendo o fio da meada, não acabou a thread lá do negócio, enfim. Calma. Enfim. Isto daqui é o que está aberto no meu outro navegador. Podem ficar tranquilos, não tem pornô, não tem nenhuma doença dessa não, tá? Pode ver, só tem coisas ridicularizando os times de vocês. Dívida do Corinthians dispara. Tem 2 vezes ele aberto, eu não sei porque tem 2 vezes ele aberto, mas enfim. Fábio Carilli, Vasco da Gama. Vasco, Luxemburgo. Reações dos gremistas furiosos e Enjoy Devil. Então, as minhas diversões são ridicularizar os times alheios e One Piece.
Só que surgiram os asseclas do camundongo, como Milgras e outros canalhas que defendem este merda, este Tenryubito safado, a troco de absolutamente nada. Porque o Shanks nunca fez nada que preste na série inteira. Ele só perdeu o braço. Por quê? Porque ele não queria perder a Akuma no Mi. Não foi por conta do menino Luke. Fã de futebol, eu sou muito fã de futebol, eu sou flamenguista. Agora, respondendo a pergunta quem fez. O Shanks morreu, o Flamengo ser campeão do Super Mundial. Muito difícil. Tudo depende do quanto eu vou poder ridicularizar o próximo. Porque se o Shanks morrer, eu ia ser banido do Twitter. Do tanto que eu ia cagar em vocês. Do eu avisei. No futebol, ia ser legal, ia ser divertido, mas eu não ia poder ridicularizar tantas pessoas. Então eu preciso mensurar a ridicularização primeiro pra tomar essa decisão. Ok? Perfeito. Vamos voltar. Que é isso? Eu sou um homem simples. Eu sou um homem sincero. Eu gosto de ver os times dos outros se fudendo. Eu amo isso. Roberto, você é uma pessoa ruim. Fazer o quê? Pelo menos eu sou sincero. Eu não fico mentindo pras pessoas. Beleza? Cadê a thread do Puck Records? Eu não sei mais onde tá, eu já me perdi. Isso daqui é insanidade. Pra mim foi o painel mais importante de todo o capítulo. Mesmo só falando dele agora. Ele só afirmando que essas criaturas existem. Entendem isso? Pois aguardem, que a próxima matéria que eu vou lançar é justamente sobre isso. Tá bom, vou aguardar. Não entendi, mas vou aguardar. Pra mim, o que o Gabão está falando aqui é a voz do abismo e não dos cavaleiros. Não. Vamos lá. Boa pergunta. Kakushi kirinei jona koe ga tsutaete kuru. Fueta na... Não sei. Porque ele tá quantificando o Punk Records. Eu acho que ele tá falando das 3 vozes. O que ele tá dizendo aqui é o seguinte. Ele tá tendo dificuldade para ouvir as vozes porque elas estão literalmente apagando a presença delas. É por isso que ele tá com dificuldade. Eu não acho que ele esteja falando do abismo. Tá? Não acho. Mas... boa tarde, Red Fox. Beleza? Acho que ele está falando dos Cavaleiros de Deus mesmo, porque eles têm. A gente sabe que eles têm a capacidade de esconder as presenças deles, mas parece não ter sido suficiente, tá? Ficou bem diferente da oficial mesmo. Sim. E se você ver a live, se você ver o VOD, eu não sei se você estava aqui no começo, você vai ver que eu parei um tempo nessa fala porque eu achei estranho. Porque eu nunca tinha visto esse termo ser usado antes em One Piece. A voz sim, mas o fueta ali não. Aquele eu nunca tinha visto, tá? O Jinbei terá mais destaque e a Nami elogiando ele, por que será? Tá vendo? Bem legal. O fato do trio monstro estar lá embaixo pra mim é uma dica clara de que os cavaleiros não são pares para eles três. Não, eles não são. Acredito que eles serão justamente os inimigos do resto do bando, menos Frank, mas queria finalizar com outro pensamento interessante. Isso seria muito bom. A Gunko é fã da música do Brook, sim. Isso pode parecer nada demais. O próprio Brook fala, a música dela toca a alma das pessoas. Isso pode significar que a alma da Gunko ainda está com ela. Ou que ainda é um ser humano que teve a alma corrompida, enquanto seres como Imo e Gorosei não têm alma. Possível, porque a Gunko não tem o sufixo sei, então ela não é um Tenryubito. Ela trabalha pra eles, mas não é necessariamente um deles. Beleza? Baita thread do Mando Punk Records. Eu já tinha enviado pra ela, mas quem quiser ver... tá aí, tá? Ficou bem diferente da oficial mesmo, sim. Mas beleza.